E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E agora nós vamos começar a falar de dois grupos diferentes, né, do que a gente vai ter agora, que seriam os anfíbios e os répteis, tá? Mas antes da gente começar a falar desses grupos propriamente ditos, nós precisamos falar das características gerais que esses grupos possuem, que fez com que eles evoluíssem, né, da superclasse Piscis para chegar agora em anfíbios e depois em répteis, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é na adaptação da vida fora da água. Tá? Porque agora eles não são mais organismos que vivem na água, eles já estão fora da água. O que eles precisaram fazer e como eles precisaram se adaptar a esse ambiente, né? Primeira coisa a se pensar. Segunda coisa a se pensar é que o contato com o ar ele causa desidratação, tá? Então nós precisamos agora de mecanismos para várias funções corporais aí fora da água, tá? Outra coisa que eles precisaram resolver, a questão da superfície corporal, por estar agora no ar, ela precisa ser impermeável, ela precisa ser mantida úmida, né? Porque lá na água o peixe tinha todas as condições que ele precisava para não ressecar. Agora essa condição não existe mais, porque nós estamos em contato com o ar, tá? Outra coisa agora que eles precisam se ater à questão dos órgãos pulmonares, os órgãos respiratórios deles, que precisam estar guardados dentro de uma cavidade, eles não podem mais ficar expostos ao ambiente, né? Porque agora está fora da água, né? Não está no local umidificado, senão iria ressecar e desidratar, certo? Outra questão também que precisa ser avaliada com relação a essa questão aérea agora e não mais a água é a reprodução. Como que eles vão desenvolver ovos que fiquem bons ou que consigam manter o processo reprodutivo fora da água, né? Nós vamos ver que nos anfíbios alguns ainda têm estratégias de ovos na água. Apesar de viver na terra, os ovos são colocados na água. E depois nos répteis a gente teve a saída dos ovos com casca, tá? E aí começa a partir daí o desenvolvimento desses organismos bem independentes da água, tá? Outra questão que a gente precisa pensar, que o ar, ele não sustenta o corpo como a água, como já foi falado lá na aula de peixes, né? Então eles tiveram que trocar as nadadeiras por patas, e aqui começa uma característica importantíssima que vai chegar até nós, seres humanos, né? Que são os tetrápodes. Agora nós temos 4 patas, tá? Nos peixes não tinha isso, e nenhum outro grupo anterior. A partir daqui agora começamos a ter organismos tetrápodes, até uma classificação de árvore filogenética, né? É um dos ramos que divide, é o fato de ter 4 patas, tá? Então eles precisaram, né, desenvolver essas patas no lugar das nadadeiras, tudo bem? Outra coisa também que nós precisamos nos ater com o desenvolvimento no ar, a transmissão do som. Tá? Na água o som se propaga muito melhor do que no ar. Então, para que o som consiga se propagar aqui, nós precisamos desenvolver uma cavidade, certo? Para que esse som consiga se propagar, tá? Porque aqui para fora, né, no caso do ar, a gente precisa de um órgão para amplificar esse som, né? Para conseguir ter a certeza de que ele está chegando e se propagando onde a gente quer, tá? A questão também que a gente tem que comentar aqui é com relação ao calor específico da água. Tá? O calor específico da água é muito alto, aula de física aí, né? O calor específico da água é 1 caloria por grama de grau Celsius, é um calor muito alto, tá? É diferente de estar na terra. Sabe aquela comparação sempre que a gente faz de água do mar e areia, né? A água do mar mantém a temperatura ali, né? Meio que homogênea ali durante o dia e tal, e a areia não, né? Porque o calor específico da areia é muito menor que o da água, né? Ela leva esse 1 grama aí a 1 grau Celsius muito mais fácil, né? Então, isso é outra coisa que nós temos que tomar cuidado agora, vivendo num ambiente terrestre. A perda e ganho de temperatura, nessas mudanças bruscas de temperatura, que não tem mais a água para ajudar a controlar, né? Essas variações na água são mais homogêneas, na terra não, tá? Então, é outra coisa que esses animais eles têm que se preocupar com relação a ganho e perda de calor, tudo bem? Então, vamos começar a falar dos anfíbios, né? Deixa eu puxar aqui a tela para a gente ir para a apostila, ó. Olha que legal. Então, a gente começa com uma foto linda aí de um sapinho, né, tá? Então, o próprio nome já diz, ó, quem são os anfíbios, tá? Anf significa duplos, bios, vida, tá? Então, anfibios, duplos, vida. O que é o carro anfíbio, né? Que anda na terra e na água, né? É mais ou menos o que os anfíbios fazem, tá? Então, são organismos que conseguiram ter uma certa independência da água para a sobrevivência, mas eles dependem da água ainda para a reprodução. Tá? São os primeiros organismos terrestres, tá? Eles possuem pulmões, eles possuem 2 pares de perna e ainda dependem da água para a reprodução. Já vamos falar depois, né, que a reprodução deles é feita na água, eles têm um desenvolvimento larval. Muitos passam por metamorfose e a fase larval do sapo é chamada de girino, tá?
Então, a apostila começa aí trazendo para vocês as características gerais dos anfíbios, certo? Vamos passar aqui, né? Falar um pouco de algumas características deles, antes da gente começar a falar do grupo propriamente dito. Então, ó, uma das coisas que nós precisamos resolver aqui, ó, com relação a eles, já vamos mostrar uma fotinho depois, é com relação à respiração cutânea, tá? Então, os anfíbios, eles são organismos que respiram pelo pulmão, mas, como aqui no próprio texto diz, ó, aproximadamente 70% aqui, ó, das trocas gasosas nesses organismos, elas são feitas pela pele, tá? E apenas 30% aqui é feito pelos pulmões, tá bom? Então, eles respiram por pulmões, mas a principal respiração é feita pela pele, assim como as minhocas, tá? Respiração cutânea. Já vamos ver uma figura, tá? E eles continuam sendo ectotérmicos, tá? Como a gente falou lá nos peixes, eles também não têm regulação de metabolismo suficiente para controlar e manter a temperatura corporal, tá? Então, vai anotando aí. Todas essas características que a gente falou aí, que são importantes, né, com relação ao grupo aí, né, o fato deles serem tetrápodes, né, a respiração cutânea, vou anotando, tá? Falamos também já da metamorfose, certo? E com relação ao fato de serem tetrápodes, né, a gente tem uma exceção que seriam as cobras cegas, tá? Também já vamos ver uma fotinha, ok? Classificação, então, gente, dos anfíbios. Nós temos 3 ordens, então, de anfíbios, que seriam a anura, urodela, ou caudata e ápoda, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Quem são os anuras? Sapos, rãs e pererecas, tá? Fotinha aqui, ó. Ordem anura, pus uma fotinha de cada um aqui, sapo, rã e perereca, tá? Então, o que a gente pode observar aqui? Eles são diferentes, tá? Uns dos outros, certo? Eles não são assim tão parecidos, né? Para o pessoal confundir. Inclusive, rã não é a mulher do sapo, tá bom? O dicionário em português, ele traz como o feminino de sapo, sapona ou sapoa, tá? Já teve algumas pessoas que falaram que era saporra, mas não existe dicionário que traga esse termo, tá? Não achei. Então, é igual o peixe, né? A gente já passou pelos peixes, né? O feminino de peixe boi é peixe mulher, gente. É isso aí mesmo, tá? É isso aí. Parece meio louco, mas sim, é isso aí, é peixe mulher, tá? Então, ó, quem é a ordem anura, então? Sapo, rã e perereca. A anura é sem rabo, tá? Eles não têm um rabinho, ok? A cauda muscular pós-anal aqui perdeu-se, certo? Então, ó, olha a diferença entre eles, ó. O sapo, ele tem a pele rugosa, tá? Consigo enxergar aí, né? Ele tem a pele mais enrugada, tá? A rã, ela tem a pele mais lisa, tá? E a rãzinha, ela tem ventosas aqui nas patinhas, tá? Ventosas adesivas, que a gente chama, né? E, na verdade, ela tem membraninhas, né? E a perereca, ela tem aqui, ó, também, ó, os dedinhos, tá? Então, aqui não é que um é um masculino do outro, né? Eles são um pouquinho diferentes na morfologia, mas são todos da ordem anura, tá? Então, sapo, pele grossa e rugosa, tá? Vamos falar agora, aproveitar já também falar, né, eles possuem glândulas aqui próximo da cabeça, que são chamadas de glândulas paratoides, tá? Não é parótida, paratoides, o nome correto. E essas glândulas, elas secretam veneno se o sapo for espremido, tá bom? Não é para qualquer coisa, não. Ele não sai secretando, é só se um animal vem e morde ele ou acontece alguma coisa do tipo de espremer essa glândula, aí ela acaba secretando esse veneno, tá? Que não é letal também, tá bom? Não é perigoso. Diferente do veneno da rã, tá? A rã, sim, ela tem importância médica, porque o veneno dela pode até matar, tá? Dependendo da rã que atinge aí. Geralmente as mais pequenininhas, né? Menorzinhas, mais coloridinhas, são as mais perigosas, tudo bem? Elas são lisas, úmidas, então, bem diferente do sapo, né? E elas possuem, então, entre os dedinhos, né, membraninhas, tá? Elas têm membrana aqui entre os dedinhos, então a gente chama isso de membrana interdigital, tudo bem? É uma das características visíveis para diferenciar um do outro. E a perereca? A perereca, então, ela tem as ventosas adesivas, tá? Ela tem como se fosse umas ventosinhas mesmo na ponta da pata, que faz com que você ache uma perereca, por exemplo, grudada no teto, né? Virada de cabeça para baixo, né? Essa estrutura aqui faz com que ela consiga, né, se fixar, tá? A outra ordem que a apostila traz para vocês,
né, seria a ordem do Urodela ou Caudata, tá? Quem são os Urodelas ou os Caudatas? São as conhecidas como salamandras, tá bom? Quais são os hábitos de vida aqui das salamandras, ó? Então, a apostila começa falando aqui dos anuras, tá? Falou das glândulas paratóides. Os urodelas, então, eles têm um corpo alongado, tá? Deixa eu até deixar na figurinha aqui para a gente poder ver, né? Eles têm os quatro órgãos locomotores ali mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Os braços e as patas de trás seriam as perninhas, tá? E aqui tem uma, vamos dizer assim, uma exceção nesse grupo, né? Tá? De algumas espécies aqui, que nunca na vida atingem a fase adulta, tá? Elas ficam sempre na fase larval. Então, essas são algumas salamandras, né, que fazem isso. Elas ficam na fase larval, porém elas têm maturidade sexual, tá? Por que elas fazem isso? Estratégia de vida, estratégia de sobrevivência, tá? Se por algum motivo ela precisa permanecer, né, nesse estado aí, ela fica, tá? Por alguma situação do ambiente, tá? Uma coisa até interessante de comentar aqui, que os sapos também, né, eles têm vamos dizer assim, um órgão chamado órgão de Bieder para reversão sexual, tá? Como é que é a situação? Deixa eu lembrar. O sapo, quando ele está num ambiente onde há poucas fêmeas, ele consegue usar esse órgão de Bieder e se transformar numa fêmea, tá? É basicamente isso. Não estou lembrando agora se é a fêmea que transforma, não, é o macho que se transforma em fêmea, tá? Ele tem essa capacidade, mas só se no ambiente não existe fêmea de jeito nenhum e a espécie vai sumir, tá? Então ele consegue fazer essa transformação. Na real é sempre tudo normal, tá? Macho, macho e fêmea, ok? Então, essas salamandras aqui, né, que elas permanecem no estágio de larva, essa larva é chamada de axolote, tá? Isso aqui são as brânquias, ó, vejam, é uma larva, então ela está em desenvolvimento aquático, tá? Só quando vem para a terra que acaba se transformando em salamandra mesmo, como a gente viu ali no vídeo, né, ó. Aqui, ó, que bonitinha, né? A salamandra aqui, ó. Então, aqui ela tá cheinha, bonitinha, tá? E vejam, nós temos diferentes tipos, diferentes tamanhos, né, de salamandras, tá? E vejam que também elas são bem diferentes da forma jovem da fase larval, tá? Então aqui também ocorre metamorfose, tudo bem? E a última ordem que a gente tem aqui, né, seria os Gymnophiona, tá? Que a apostila traz, né? Que também é chamado de apodes, certo? Aqui também tem uma salamandra na apostila. Quem são os ápodes, gente? A é sem, pó dos pés, tá? Então, quem são os ápodes? São principalmente conhecidos como cobras cegas, tá? Mas não são cobras, tudo bem, pessoal? E também não são cegas, não são cobras e não são cegas, tá bom? Então, eles têm uma membrana, tá? Que pode captar a luminosidade. Deixa eu achar aqui a figurinha. Aqui, que bonitinhas, ó. É como se fosse uma membrana aqui no lugar de olho, certo? Tá dando para ver aí, ó, uma membrana no lugar de olho, né? Parece realmente, né, tem esse aspecto vermiforme, tudo bem? Mas são anfíbios, tá? Alongados, corpo alongado, ó. Até a gente vê alguns vestígios aqui de metamerização, tá? Mas são anfíbios, certo? Vamos voltar então lá para a apostila para ver quais são a ordem que ela segue aqui das funções vitais, tá? Então vamos falar um pouquinho aqui, ó, sobre as importâncias aqui relacionadas ao corpo, tá? Então, ó, a primeira coisa que a gente pode falar aqui das funções vitais dos anfíbios, tá? Deixa eu voltar aqui para mim. Oi, deixa eu falar então aqui, ó. Eles têm uma camada de queratina na pele muito fina. Muito fina. Por quê? Porque eles precisam respirar pela pele. Você não respira pela pele, então sua pele tem uma camada bem grossa aqui de queratina, não tão grossa quanto os jacarés mais têm, tá? E eles respiram pela pele, então é uma camada fina. Além de queratina, eles têm uma glândula de muco, eles não podem ficar em locais onde eles ressecam. Por isso que agora é época de sapo todos escondidos dentro dos ralos e canos de esgoto, para não perder umidade, tá? Porque está muito quente, ok? Essa glândula de muco mantém a pele úmida, certo? Outra coisa que eles têm, esqueleto ósseo e musculatura bem desenvolvida, tá? Então aqui não tem mais cartilaginoso igual nos peixes. Esqueleto ósseo e musculatura bem desenvolvida, tá? Se você olhar
por baixo, mas até quando você vê ele saltando, né, uma rã que é mais visível, não tem tanta ruga na pele, gente, é uma musculatura de dar inveja, né, 0% de gordura, né, até por isso que tem pessoas que gostam de comer carne de rã, né, e desses organismos, né, dos anuros, porque é uma carne bem musculosa, né, deve ser um pouco dura, né, nunca comi, mas tem pouca gordura, tá, então muito bem desenvolvida essa musculatura, tá. Nos peixes, as nadadeiras lobadas, então, elas foram substituídas agora, né, por essas pernas, por essa parte de baixo aí, né, seriam os membros de trás, de baixo, né, que a gente fala, tá? Então esse esqueleto ele tem uma coluna vertebral, tá? Como a gente já viu lá no início dos peixes ósseos, que lá é espinha, né? A gente chama de espinha, mas aqui é uma coluna já, tá? E aí a gente divide o corpo deles em dois aspectos: a cintura peitoral, que é a parte de cima, e a cintura pélvica, que é a parte de baixo. Tudo bem? Vamos começar então, falamos dessas estruturas corporais, vamos ver os sistemas corporais aqui. Tá? Então vamos falar aqui primeiro, né, ele já começa falando que a língua é presa na frente da boca, tá? Então realmente, ó, a língua ela é apreensora, tá? Ela é uma língua longa e viscosa, ó, como você pode ver aqui, ó, perto da mosquinha, né? Não tem dentes, tá? Os sapos, pelo menos o gênero bufos, né, que são os sapos, não possuem dentes, tá? Dentro dos anfíbios. A rã possui dentes pequenos, tá? Mas, na verdade, esses dentes estão no maxilar e no céu da boca. Tudo bem? Não é dentinhos aqui numa arcada igual a gente, né? Igual os peixes, tá? Eles não mastigam, eles apenas seguram a presa. Então, esse dente seria mais para uma fixação. Tá? E a cavidade nasal, que é essa região daqui de cima, vou colocar aqui, ó, seria essa parte aqui, né, da foto, ela se comunica então com a boca por coanas, é muito parecido com a gente, tá? Você já vê quando o sapo fica aquele coachar, né, consegue entrar ar mesmo com a boca fechada, tá? O que eles comem, gente? Olha aqui, ó, comendo mosquinha, então eles são carnívoros, tá? Come mosca, come lesma, come minhoca, come camundongo, tá bom? E eles têm, além de toda essa parte aqui, né, deixa eu pôr aqui primeiro na fotinha, né, dessa parte aqui toda, né, relacionada ao sistema digestório aqui, né, vão ter fígado, pâncreas, vesícula biliar, e vão terminar na cloaca, tá bom? Vamos falar de trocas gasosas aqui, então, ó. Trocas gasosas vão variar, então, com o estágio de vida. Larvas respiram por brânquias, adultos respiram por pulmões e pela pele, como a gente já falou, tá? Então, importantíssimo lembrar isso aqui. Olha como muda, né, de um organismo para o outro. Por isso que é metamorfose, é igual na borboleta, né, que era metamorfose completa, né? Aqui a gente não chama, não usa esse termo, porque é metamorfose, tá? Não tem com ou sem, ou tem ou não tem, né? Lá não, nós tínhamos M, metábulo, holometábulo e ametábulo, tá? Então, ó, olha a divisão aqui do corpo desses animais, tá? Vamos falar aqui, juntando já a respiração, né? Falando de CO2 e O2, já vamos falar também de coração. Então, vejam, esse coração aqui, diferente do coração dos peixes, isso é muito importante saber, tá? Sistema cardiorrespiratório, né? Coração tricavitário. E quais são as três cavidades? 2 átrios, um esquerdo e um direito, e um ventrículo. Tá? Então, ó, nós temos aqui o sangue arterial, que é rico em oxigênio, e o sangue venoso, pobre em oxigênio, rico em CO2, certo? Tá? Se não está entendendo, volta na figurinha depois, certo? E voltando aqui na figura também, né? Ó, a circulação deles, então, ela é uma circulação chamada de dupla e incompleta, tá? Por que dupla? Porque veja o coraçãozinho aqui na foto, ó. O sangue passa 2 vezes aqui dentro, ó. Tá passando sangue azulzinho, né? Representado pelo venoso, que seria o noematosado, e sangue vermelhinho, tá? Tá passando os 2 tipos de sangue aqui, certo? Mas, por sua vez, né? Ela é incompleta porque existe uma pequena mistura desses sangues aqui dentro, tá vendo? Não tem nenhuma válvula, nenhuma válvula, nenhuma região de separação, tá? Para esses sangues aqui. E ela é do tipo fechada, sempre importante lembrar, tá? Peixes aqui também, anfíbios, circulação fechada, corre dentro de vasos sanguíneos por todo o corpo do animal. Tudo bem? Certo? E até a apostila fala aqui, né, que é um sistema eficiente de circulação fechada, né? Por quê? Porque agora nós temos sangue sendo bombeado pelas artérias aqui, ó, e isso daí faz com que eles tenham pressão. Quando a gente for estudar sistema cardiovascular, nós vamos falar também dessa questão das artérias, tá? Aqui tem uma outra figurinha que eu coloquei, ó, deixa eu achar aqui.
Opa, opa, opa. Vamos lá. Aqui, ó. Respiração pulmonar. Deixa eu achar a figura. Respiração pulmonar, tá? Então, ó, pulmãozinho aqui, ó, bem irrigado. Todas essas dobrinhas aqui são regiões de retenção. Olha aqui como é que o pulmão deles, né, é distribuído, ó. Veja aqui, ó. Esse daqui é da salamandra. É um pulmão pequeno, não é muito eficiente, tá? Aqui, o pulmão da rã já é um pouquinho melhor. E aqui, quando a gente já pensa em répteis e mamíferos, tá? Já é uma coisa muito mais elaborada, tá? Então, pessoal, como o próprio slide aqui já diz, ó, né? O pulmão e pele ajuda, mas olha aqui, né, os urodelas e os ápodas aqui, né, com pulmões assim muito restritos, tá? Então por isso que 30% só aproximadamente, tá? Quem que é a principal? É a tal da respiração cutânea, tá? Ó, trocas de ar pela pele. Então a superfície tem que estar úmida, né? Temos a cutícula aqui, o epitélio, e as trocas de ar acontecem, troca de gases, né? Desculpa, acontecem aqui com as células dos tecidos que estão muito próximos aqui, ó, à corrente sanguínea da pele do organismo, tá? Da pele desse serzinho aqui, tá bom? Voltando aqui na apostila. Seguindo a ordem aqui que a apostila segue, né? Excreção, pessoal, rins mesonéfricos, tá? Que precisamos saber aqui, né, dessa parte, tá? Que os rins, então, eles são mesonéfricos, tá? Porque eles estão no meio do corpo, tá? Na região aqui dorsal. Lembra que a gente falou? Agora os órgãos começam a concentrar mais no dorsal do que o ventral. Certo? Eles excretam principalmente o quê? Ureia, tá? Com uma exceção. A larva ela vai gostar de excretar amônia, porque ela está na água, tá? Então, o girino excreta principalmente amônia, mas agora que já estão passando para a terra, excreção de ureia. Tudo bem? Sistema nervoso desses organismos. Então, aqui, pessoal, ó, mais uma figurinha, né? Minha cara está na frente, né, da foto aqui, mas dá pra gente ter uma noção, ó. Isso, aqui melhorou. Então, a gente tem aqui, ó, falando da circulação sanguínea, então, nos girinos e nos adultos, né? Nos girinos é muito semelhante aos peixes, tá? Olha aqui, ó, tá? Em uma só direção, né? Uma circulação simples, onde há mistura de sangues, né? Temos só um átrio e um ventrículo, e a partir dos adultos, a circulação, então, começa a ser pulmonar, né? Nós temos aqui dois tipos de circulações no corpo do animal, que é a pulmonar e a sistêmica, tá? Então, aí a circulação sistêmica é aquela que passa por todo o corpo, tudo bem? O que nós podemos falar mais aqui também? Circulação sanguínea, então, é chamada de dupla, porque ela passa pela região pulmonar e pela região do coração, tá? Imagina que isso daqui seja pulmão, coração e órgãos, tá? Então, percorre todos os sistemas do corpo, é pulmonar e tem 2 átrios e um ventrículo nesse coração, tá? Aqui pulmão, então aqui seriam 2 átrios e um ventrículo. Aqui não representa muito bem, né? Mas já é um coração tricavitário, certo? E a mistura de sangue, ok? Então a gente chama essa circulação de incompleta, tá? Porque ela mistura os tipos de sangue, certo? Vamos voltar ali para a apostila agora. Falando aqui um pouco do sistema nervoso, tá? Sistema nervoso, então, agora mais desenvolvido que o sistema nervoso dos peixes, tá? O cérebro, a região encefálica é um pouco maior, mas ainda não é totalmente desenvolvida, tá? 10 pares de nervos cranianos, tá? Que saem do crânio, certo? Os neurônios que vão sair daqui da região do crânio. E 10 pares de nervos espinais, que também são chamados de raquidianos. Eles saem desse eixo aqui e descem pela coluna vertebral. São os nervos que vão irradiar para o resto do corpo. Por isso que raque, tá? Raquidiano, tudo bem? Então, 10 pares cranianos e 10 pares raquidianos. Isso tende a aumentar com o aumento da cefalização, tudo bem? Eles apresentam boa visão, tá? A acuidade visual, né, bacana, mas não tem orelha externa, né? Olha o sapo, não tem uma orelha, um pavilhão auditivo como a gente tem aqui, tá? Eu não tenho porque eu tô de coisa, né? Mas aqui, ó, né? Não tem, certo? Eles têm uma membrana do tímpano próxima aqui do olho que ajuda eles na comunicação, tá? Falamos da questão já das coanas, né? E agora vamos falar da reprodução. Certo? Reprodução. Anuros, então, pessoal, que são os sapinhos, né? Realizam o acasalamento perto das lagoas, das regiões úmidas, porque esses ovos vão ser depositados na água, tá? Então, na verdade, o que eles depositam ali, né? Os óvulos, tá?
A fecundação, então, é externa, certo? Então, esses ovos, essa figurinha aqui tá bem bacana, né? Ó, que bonitinha. Casalzinho de rãs ali, ó. O macho até tem um calinho aqui, né, no braço para se abraçar na fêmea. A gente fala que é o abraço sexual, tá? Certo? Então, aí, ele lança os espermatozoides e ocorre a fecundação. E esses ovos são lançados na água, porque eles não possuem casca, tá? Não é ovo igual o nosso, de galinha, né? O de galinha, o de réptil já, de avestruz, de jacaré, não. Ele é um ovo ainda que parece uma gelatina, então ele precisa ficar na água para o desenvolvimento, tá? Então aí, depois que coloca esses ovos, vai ter um girino em cada ovo e esses girinos vão sofrer metamorfose, com todos esses processos de respiração e de circulação que vão se modificar, tá? Da larva para o adulto. Interessante lembrar também que o girino, para poder perder a cauda, a regressão da cauda, né, e as patinhas que são nadadeiras se transformarem em patas e, vamos dizer, romper esses tecidos aqui, né, de pele que tem aqui, não é a membrana interdigital, né? Esse daqui é o tecido que fica aqui no meio, tá? Esse processo todo, ele precisa de uma organela do nosso corpo, que nós estudamos lá no primeiro ano, que é o lisossomo, tá? Que faz digestão autofágica, heterofágica, né? E apoptose. Isso é um processo aí, né, de digestão dessas regiões aqui das células que vão dar origem a patinhas mesmo ali, os dedinhos do sapo, da rã, tá? Então, esse processo também ocorre, ele é chamado de autólise, tá? Que é uma degradação celular aí feita pelo lisossomo. Espalha enzimas digestivas que digerem toda a célula e todo o tecido nesse caso, tá? Por isso que vai perdendo a cauda, né? O girino tem cauda, os anuros, quando adultos, não tem cauda, né? São anura por causa disso, tá? Tem aqui uma figurinha, deixa eu achar aqui no PowerPoint. Aqui que linda, da reprodução desses fofuchos. Né? Olha que lindinho os ovinhos deles aqui. Fecundação externa. Olha ali a sapoa aqui, bonitinho. Não sei se é sapo, né? Mas acho que é sapo, sim. Ó. Tem um em cima do outro aqui, né? Não parece nem rã nem perereca. E os ovinhos sendo lançados aqui, tá? Ovos parecendo gelatina. Desenvolvimento indireto, porque o girino é uma larva. Não é espermatozoide nem peixe. Isso daqui, tá bom, gente? Desenvolvimento indireto, certo? Pessoal, apostila conclui aqui falando da importância, né, ecológica, já falamos da importância médica das rãs, a importância dos anfíbios como animais aí relacionados à cadeia alimentar, tá? São considerados também, ó, bioindicadores, tá? Porque eles são organismos que não sobrevivem, né, em ambientes que têm defensivos agrícolas, destruição de florestas, né, ambientes que perdem a umidade, tá? Todos esses ambientes degradados não são locais bacanas para que os anfíbios vivam, certo? Então, basicamente, falando de anfíbios, seria isso, tá? Eu vou concluir a aula aqui agora, não vou deixar as respostas para vocês, não, depois a gente vê, tá? E agora nós vamos para a aula de répteis, tudo bem? Beijo para vocês, gente. Bons estudos.